No futebol moderno, os gols são comemorados de várias maneiras, e muitas vezes essas comemorações se tornam icônicas. Veja, por exemplo, a comemoração de Cristiano Ronaldo. Ela é tão popular que é conhecida até fora do mundo do futebol, e seu famoso grito é repetido não apenas por torcedores, mas também por outros jogadores. No entanto, nem todas as comemorações são inofensivas. Alguns jogadores passam dos limites, e isso acaba em grandes escândalos. E é justamente sobre esses casos escandalosos que vou falar neste vídeo. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Um promissor meio-campista grego finalista da Euro Sub-19 de 2012, Giorgos Katidis, conseguiu arruinar sua carreira com um único gesto ao marcar um gol pelo AEK. Ele correu em direção aos torcedores e fez uma saudação proibida, o que resultou em um cartão vermelho imediato. O grego afirmou que não sabia o significado do gesto, porém a Federação Grega de Futebol suspendeu Katidis de participar dos jogos do campeonato local até o fim da temporada e o baniu de jogar pela seleção nacional. Além disso, a diretoria do AEK aplicou a multa máxima permitida pelo contrato. O próprio jogador declarou que dedicou o gol a um colega que estava na arquibancada e, ao apontar para ele, convidou os torcedores a se levantarem. Contudo, a carreira promissora do grego chegou ao fim. Já se passaram 11 anos e o jogador não permanece em nenhum clube por mais de um ano, atuando nas divisões secundárias da Grécia, Finlândia e República Tcheca. O Irã é um país com leis rígidas. Em 2011, durante uma partida do campeonato local, ocorreu um episódio escandaloso. Durante a comemoração de um gol, o jogador do clube iraniano Morteza, emocionado, deu um tapa nas nádegas de seu companheiro de equipe. O jogador imediatamente afastou a mão de Morteza e aparentemente tudo parecia ter passado despercebido. No entanto, as consequências foram graves. Os jogadores foram mal interpretados e receberam uma punição de banimento vitalício do futebol, além de serem proibidos de frequentar estádios. Embora a punição pudesse ter sido ainda mais severa segundo as leis do país, com a possibilidade de prisão e castigos públicos com chicote. Todos nós lembramos das comemorações criativas de gols de Pierre-Emerick Aubameyang com máscaras de Homem-Aranha, Pantera Negra e até Batman. Mas até uma comemoração aparentemente inofensiva como essa com máscaras não ficou isenta de punições. Após marcar um gol no clássico alemão, Aubameyang colocou uma máscara especial fabricada pela Nike, enquanto o fornecedor oficial de material esportivo do Borussia Dortmund era a Puma, uma marca alemã. Como resultado, a diretoria do clube de Dortmund interpretou isso como propaganda de um concorrente e decidiu multar Aubameyang em 100 mil euros. Descobriu-se que ele estava promovendo suas novas chuteiras exclusivas e a máscara foi feita com os mesmos materiais que as chuteiras. Diego Maradona é um dos maiores jogadores de futebol cujo impacto no futebol é importante não apenas para a Argentina, mas para o mundo inteiro. No primeiro jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 94, a Argentina enfrentou a Grécia e Diego marcou um gol decisivo. Após marcar, Maradona correu para comemorar em direção à câmera que capturou um olhar estranho e meio enlouquecido do argentino. Sabendo da reputação do jogador, muitos suspeitaram que ele poderia estar sob a influência de substâncias. Depois do segundo jogo contra a Nigéria, a FIFA decidiu fazer um teste antidoping em Maradona. Mais tarde, antes da última partida da fase de grupos contra a Bulgária, o resultado do teste foi divulgado. Encontraram 5 substâncias proibidas em seu sangue. A Argentina avançou como terceira colocada no grupo, mas Diego foi mandado para casa e suspenso por 15 meses. A partida contra a Nigéria foi a última de Maradona pela seleção argentina. Se ele não tivesse comemorado o gol daquela forma, talvez as suspeitas não tivessem surgido. No final de sua carreira, o grande francês Nicolas Anelka também se envolveu em um escândalo jogando pelo West Bromwich. Em dezembro de 2013, durante uma partida contra o West Ham, após marcar um gol, Anelka fez um gesto que na França é considerado antissemita. Essa comemoração atraiu muita atenção pública e a maior parte da pressão veio justamente de seu país natal. O ministro do esporte da França pediu que Anelka fosse banido para sempre do futebol. Embora a Associação de Futebol da Inglaterra tentasse defendê-lo, falava-se em uma suspensão de 5 a 10 jogos. Inicialmente, Anelka negou sua culpa, mas depois concordou em nunca mais repetir o gesto. Na Inglaterra, ele foi perdoado e não houve sanções. Porém, o West Bromwich perdeu seu patrocinador principal devido ao incidente, o que levou à venda de Anelka para um clube indiano no mês seguinte. Talvez a comemoração mais trágica tenha ocorrido na Índia em 2014. Após marcar um gol em uma partida de uma das ligas inferiores do país, Peter Biaksangzuala decidiu fazer um duplo salto mortal, mas o pouso no gramado foi desastroso, pois ele caiu de cabeça. Seus companheiros, sem saber o que tinha acontecido, se jogaram sobre o jogador de 23 anos para comemorar o gol, antes de perceberem que ele havia sofrido uma grave lesão. Peter foi levado ao hospital, onde recebeu o terrível diagnóstico de lesão na medula espinhal. Biaksangzuala entrou em coma e foi transferido
transferido para UTI. Os médicos lutaram por sua vida, mas 5 dias depois o jogador faleceu no hospital. O caso causou grandes debates sobre a necessidade de proibir oficialmente certos tipos de acrobacias em comemorações, mas como podemos ver desde aquela época, os jogadores ainda usam o salto mortal para comemorar gols. E para aliviar um pouco após essa informação, vamos relembrar a comemoração de Niklas Bendtner. Durante o jogo entre Dinamarca e Portugal na Euro 2012, ocorreu um momento épico. Niklas Bendtner marcou seu segundo gol contra a seleção portuguesa e durante a comemoração abaixou um pouco os shorts. Naturalmente por baixo estava sua cueca, mas ela não era comum. Ela mostrava o nome de uma casa de apostas irlandesa. Segundo as regras da UEFA, os jogadores não podem usar itens que contenham qualquer tipo de publicidade durante o torneio. Por essa razão, Bendtner foi punido com uma suspensão e uma multa de 100 mil euros. Robbie Fowler foi um dos atacantes mais brilhantes da Premier League nos anos 90, mas sua carreira também foi marcada por um escândalo relacionado a uma comemoração de gol. Em 99, o atacante do Liverpool, após marcar um gol contra o Everton, correu para a linha da grande área e começou a cheirar a linha branca imitando o uso de substâncias proibidas. Depois disso, o técnico do Liverpool, Gerard Houllier, tentou explicar à imprensa o significado daquele ato. Fowler afirmou que estava apenas tentando repetir um ritual de celebração de um festival em Camarões, algo que havia aprendido com um companheiro de equipe. A Associação de Futebol Claro não acreditou nessas explicações e puniu Robbie com uma suspensão de 4 partidas e uma multa de 60 mil euros. No entanto, mais tarde, Fowler admitiu que a comemoração foi uma resposta às acusações dos torcedores do Everton, que o acusavam de ser dependente de drogas. E como não lembrar da incrível comemoração de Emmanuel Adebayor? No verão de 2009, o atacante do Arsenal quase jurou que estava feliz em seu clube atual e que não iria se transferir para o Manchester City por dinheiro. Mas, ironicamente, naquele mesmo verão, Adebayor acabou se juntando ao elenco dos Citizens. Naturalmente, os torcedores do Arsenal passaram a odiá-lo imediatamente, acusando-o de mentiroso e de ter se vendido. Adebayor, por sua vez, guardou essa mágoa por um bom tempo e finalmente a extravasou. Algum tempo após sua transferência em um jogo de setembro, o Manchester City já vencia o Arsenal por 2-1 quando Adebayor aproveitou um cruzamento da direita e marcou o gol que acabou com as esperanças dos Gunners. Ao ver a bola na rede, Adebayor correu por todo o campo até os torcedores do Arsenal e comemorou bem na frente deles. Enfurecidos, os torcedores começaram a atirar todo tipo de lixo no atacante, mas ele continuou olhando para eles, impassível e curtindo o momento. No final, a comissão disciplinar considerou a atitude do atacante provocativa e aplicou uma multa de 25 mil euros e uma suspensão de 2 jogos. Curiosamente, nesse mesmo jogo, Adebayor já havia sido punido por uma jogada violenta contra Van Persie, o que lhe rendeu uma suspensão de 3 jogos. A punição maior acabou prevalecendo sobre a menor, então os 2 jogos de suspensão não foram somados aos 3, e Adebayor acabou ficando de fora por apenas 1 mês em vez de 2. Mas o maior azarado pode ser considerado o ex-atacante do PSG, Edinson Cavani. Durante uma partida da Ligue 1 contra o Lens, Cavani marcou um gol de pênalti e comemorou de forma bastante comum com seus companheiros de equipe. Tudo estaria bem, mas ao voltar para o círculo central, Cavani decidiu comemorar imitando um tiro de rifle. O árbitro não gostou da criatividade do jogador e lhe deu um cartão amarelo. Indignado, o uruguaio foi tirar satisfação e tentou contestar a decisão do juiz. Porém, o árbitro não hesitou em mostrar o segundo cartão amarelo, resultando em sua expulsão. Cavani, sem entender o motivo, deixou o campo confuso. No fim, ele ficou de fora do próximo jogo, mas as consequências poderiam ter sido piores devido ao confronto direto com o árbitro. Como podemos ver, é sempre bom pensar 2 vezes antes de fazer uma comemoração, pois as consequências podem variar muito. Para alguns, isso custou apenas alguns jogos. Para outros, destruiu carreiras. E em alguns casos, até custou a vida. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!